Olá, tudo bem? Você conhece alguém que antes mesmo do problema com o vírus já vivia uma vida solitária? Você conhece alguém que mesmo estando rodeado de pessoas ainda se sente solitário? E as pessoas que têm dificuldade em se sentir incluídas em um grupo, você conhece? E agora eu te pergunto, uma dessas perguntas se aplica a você? A pedido de uma inscrita aqui do canal, o papo vai ser hoje sobre as pessoas que se sentem excluídas e solitárias. Vamos ler aqui comigo a pergunta da inscrita, a Nicole Garcia. A Nicole falou: estou gostando muito dos seus vídeos. Obrigado, Nicole. Francos, diretos e com bastante conteúdo. Você parece muito bom no que faz. Nossa, muito obrigado mesmo, viu? Mas ó, não elogia muito leonino não, viu? Não dá certo. Leonino geralmente tem um ego meio inflado. Mas continuando aqui. Obrigada por nos ajudar a viver melhor. Gostaria até de sugerir um vídeo. Fale sobre pessoas que não se sentem incluídas, sem sentimento de pertencimento e que por isso têm dificuldades em fazer amizades e se sentem sozinhas. É realmente um tema bem interessante mesmo e que fazia tempo que eu já estava querendo falar aqui no canal. Acho que é um grande mal da humanidade. Concordo plenamente. Quem não se enquadra fica se sentindo um estranho no ninho e quando tenta melhorar suas qualidades, mais distante vai ficando das pessoas. Difícil. Verdade, concordo plenamente com você, Nicole. Concordo tanto que eu acho que inclusive é um tema perfeito para trazer para a gente aqui hoje. A questão da solidão e o sentimento de exclusão. Então bora lá então para mais uma conversa. Ah, e outra coisa, eu sei o que você já vai me perguntar, mas Sálvio, por que você usa fita crepe na câmera do seu celular? Eu uso mesmo, na frente, de trás, os notebooks em todo lugar, porque eu sou mineiro, e mineiro tem fama de desconfiado. Pra você ter noção, quando eu era criança, eu nem gostava de tomar banho com a moça do shampoo me vendo pelado, sabe? Eu até virava um pouco, eu até virava pra parede o shampoo pra moça ficar olhando pra parede, porque dava uma sensação estranha. Então tudo meu que é tapado. Eu sou paranoico mesmo, deixa eu. Então, tempos atrás, em Roma, os vizinhos ouviram gritos e choro vindo do apartamento de um casal de mais de 90 anos. Ligaram para a polícia e a polícia chegou lá preparada para se depararem com uma cena de crime. Mas quando chegaram, se depararam com algo inusitado. 2 idosos chorando desesperadamente por se sentirem sozinhos. Tudo começou quando o casal estava assistindo televisão e o senhor ficou muito chateado e começou a chorar. A esposa, não resistindo à tristeza do marido, começou a gritar de desespero e a chorar também junto dele. Então os policiais que atenderam a ocorrência ficaram lá com eles, deram a eles a atenção que eles não tinham, nem visita eles recebiam. E os policiais eles fizeram um macarrão para eles e ficaram com eles até tarde da noite ouvindo tudo que eles sempre queriam falar, mas que não tinham ninguém para ouvir eles. Triste, não é mesmo? Mas e se eu te disser que com certeza futuramente isso vai ser normal e o futuro está próximo? Inclusive no Reino Unido foi criado o Ministério da Solidão em 2018 e agora em 2021 foi criado também no Japão. Ou seja, a solidão vai ser a próxima epidemia mundial, um problema de saúde pública, mas infelizmente é um problema para o qual não tem vacina, muito menos cloroquina. O grande problema é que vivemos em uma geração completamente individualista. Para mim, o monumento da atual geração é o iPhone, que é o celular de maior sucesso, cuja primeira letra começa com a letra I, que vem do inglês I, que significa eu em português. Ou seja, eu, o indivíduo, a era do eu. Ou seja, tudo direcionado ao indivíduo, ao eu, gerando um excesso de individualismo, afinal é tudo para o eu, tudo para o I. E isso daí aprofunda cada vez mais as pessoas na solidão. Você com certeza conhece aquela pessoa que só fica nas redes sociais, na internet, vendo Netflix, assistindo animes, jogando online, alguns trabalhando em home office, sendo que esse é o futuro da geração inteira. Ou seja, ficam o dia inteiro na mesma cadeira, trabalhando, comendo, se divertindo, conversando, transando com eles próprios, por meio de sites eróticos. No caso dos meninos, é o famoso agitando o todinho. E as meninas é a famosa dança dos dedinhos.
E a Nicole, ela tocou em um assunto que até agora não vi ninguém tocar aqui no YouTube, que é de extrema importância, que é a parte em que ela fala: estamos sendo nivelados por baixo. Quem não se enquadra fica se sentindo um estranho no ninho. E quando tenta melhorar suas qualidades, mais distante vai ficando das pessoas. E isso, Nicole, eu te digo, e é aí que tá. Fica cada vez mais difícil ter vínculos profundos com alguém. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro 44 Cartas para o Mundo Líquido, ele aponta coisas interessantes quando ele fala do assunto. Ele cita uma propaganda de Rimmel que revela muito bem o espírito do nosso tempo atual. Essa propaganda de Rimmel promete manter os cílios impecáveis por 24 horas, usando o seguinte slogan: falamos de uma relação séria. Uma só aplicação e seus cílios resistirão à chuva, ao suor, à umidade até às lágrimas. É fácil remover, bastando água morna. Ou seja, uma relação séria, de 24 horas, que é o que resume muito bem os relacionamentos atuais, que ficam como essa propaganda de Rimmel, em que a duração de 24 horas já parece uma relação séria e longa, geralmente marcada por instabilidade. Mas, em resumo, isso vai custar caro. Não no futuro, mas agora, pois o futuro já chegou. Todo mundo está se sentindo, de alguma forma, solitário. E em breve vai, digamos que grande parte das pessoas, se sentir igualzinho aos idosos de Roma, sem vínculo algum. Mas sabedoria é saber fazer a pergunta certa. Fica aqui então a primeira pergunta: o que é a solidão? Então, de forma bem resumida, a solidão é definida pelos pesquisadores como sendo um estado em que a pessoa sente pelo menos uma vez na semana uma solidão de sensação de vazio, com rejeição e inadequação. Valendo lembrar que algo muito importante: solidão não significa estar sozinho, pois é plenamente possível uma pessoa viver rodeada de outras pessoas e ainda se sentir solitária. Mas a questão é que não existe somente um tipo de solidão, há pelo menos três: a solidão existencial, emocional e social. Vamos ver aqui agora sobre cada uma delas para ver com qual que você se identifica. Na solidão existencial, se trata de não se conectar com os outros e o mundo lá fora, como se a pessoa vivesse uma alienação no próprio mundinho dela. Vive presa dentro de si, sofre com isso, afinal está relacionada à falta de sentido na vida. Nada impede da pessoa viver uma solidão existencial, mas ainda ter outras pessoas ao lado dela. É o tipo de solidão mais difícil de ser tratado, devido à complexidade. É tão complexo que a solidão existencial sempre foi explorada ao longo da história, tanto pela filosofia quanto pela religião, por ser visto como um problema da condição humana em certos casos. Nesse caso, só terapia mesmo para ajudar. Nenhum vídeo no YouTube talvez possa. Já agora, a solidão emocional vem diretamente da ideia da pessoa que não tem ninguém ao ponto dela se sentir carente. Aparece quando, por exemplo, a pessoa tem vontade de ter alguém para conversar sobre alguma coisa que está acontecendo na vida dela e não encontra ninguém para ouvir. Ela anseia mesmo de verdade por um vínculo de confiança. E nada impede que ela seja casada ou tenha amigos, mas que mesmo assim ainda sinta a solidão emocional. Já agora, no caso da solidão social, se relaciona a ideia do indivíduo não se sentir como parte de um grupo, não se sentir aceito socialmente, não fazer parte de algo. O indivíduo ele se sente sem apoio social. Sabe quando você vai em uma festa, tá todo mundo interagindo, você fica quieto lá no canto sem falar com ninguém, porque você não conhece ninguém e você fica sem graça? É horrível, não é mesmo? É um exemplo da solidão social. E quando a gente fala nesse assunto, eu sempre me lembro da turminha Good Vibes da internet e seus clichês sobre solidão e solitude. Mas eu quero te pedir para você tomar alguns cuidados em relação a esse pessoal. O primeiro clichê é, na minha opinião, o mais grotesco, é na ideia de solitude. Gente, solitude realmente existe, eu não vou negar, mas o que eu já vi de gente com fobia social vindo com papinho de solitude, vou falar pra você. Por isso que eu falo que solitude é uma opção, não uma imposição. Se o indivíduo diz que vive em solitude, mas ele próprio não consegue se socializar, o problema é sério, mas nessa situação, desculpa de peidorreiro é dor de barriga, não é solitude. E não é legal romantizar uma patologia. Amar e se sentir sozinho é diferente de se sentir sozinho por incapacidade ou medo de socialização. E tem muita gente aí descolada na internet falando: nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos, então aprendamos a sermos sozinhos.
Concordo com esse ponto, até o ponto que mostra que a gente tem que, no fundo, ter a nossa independência. Nesse ponto eu concordo. Mas eu discordo quando essa fala é usada de forma indiscriminada por gurus de autoajuda para tornar as pessoas acomodadas. A questão é que o ser humano é um ser social e a socialização está no nosso DNA desde quando éramos caçadores e coletores, em que no final do dia ficava todo mundo em volta da fogueira contando histórias, jogando conversa fora e interagindo. E isso ainda está vivo dentro da gente, então precisamos sim de socialização. A diferença é que uns precisam de mais e outros de menos, mas todos precisam. E o pior é quando falam, por exemplo, se você é solitário, você é solitário porque quer, e ainda te aconselha uma solução, vai pra balada que resolve. Você precisa sair de casa. Mas, gente, quem dera se fosse tão fácil assim, não é mesmo? Não adianta uma pessoa ir pra balada que ela não vai solucionar o problema dela, se o assunto é solidão. Inclusive no romance Antes Só, o protagonista, querendo curar a solidão que ele sentia, ele saiu de casa pra ir na rua, pra ver pessoas, que ele julgava que aquelas pessoas estavam felizes, mas mesmo assim ele continuava se sentindo fortemente solitário e excluído. Isso acontece porque a solidão não é sobre falta de pessoas, mas sim sobre a falta de vínculos de qualidade com pessoas. A questão é que para lidar com a solidão é preciso de esforço, e não existe receita mágica que eu te diga faça isso e pronto. Nada disso, quem dera se tivesse como. Então, se você é uma pessoa que sofre com solidão, se sente excluída, em primeiro lugar, aceite ela. Não tente fugir com jargões de internet e saiba que a solidão não é sobre falta de pessoas, mas sobre falta de vínculos com pessoas. É mais de qualidade do que de quantidade. E é uma situação delicada, pois muitas pessoas, acredito que grande parte, que se afogam na solidão, geralmente é por conta de medo de pessoas ou até mesmo de traumas. Eu mesmo já conheci uma moça de 50 anos que a origem da solidão dela era o medo dela de pessoas devido a traumas do bullying que ela sofreu na escola por causa da aparência, carregando essa dor com ela na fase adulta, afetando a vida social dela em que ela não se socializava. E qual é a solução para isso? Tratamento. Então essa é a primeira recomendação, tratamento, principalmente se for a coisas relacionadas da infância. Tratamento com um profissional capacitado e não com gurus de autoajuda, claro. E pelo amor de Deus, menos internet, mais pessoas. Troque o tempo de tela pelo tempo com pessoas. Tentar fugir da solidão por meio da internet é como tentar apagar o fogo tacando gasolina. Sei que é questão de qualidade, não de quantidade, mas ora, a qualidade leva um tempinho mesmo para você conseguir nas pessoas. É impossível você conhecer alguém hoje e amanhã já estar íntimo dessa pessoa, pois os vínculos emocionais são como belas flores que devemos todos os dias jogar um pouquinho de água. E você ter pressa nesse processo pode até espantar os outros. Então, por isso, dê tempo ao tempo fazendo um trabalho de formiguinha. É difícil, mas vale a pena. E comece a praticar atividades fora de casa, fazer academia, entrar em grupos de meditação, de dança, fazer coisas coletivas, pois geralmente nesses lugares sempre acabamos conhecendo alguém legal. Inclusive, a maioria das minhas amizades eu conheci em lugares em que eu menos esperava que eu ia encontrar elas, entende? Não é por acaso que muitas pessoas enfrentam a solidão entrando para alguma religião, tendo vínculos dentro da igreja, o que vale muito a pena. E uma dica que eu acho também bem legal é executar diariamente a gratidão. Sim, a gratidão. Vários estudos relacionam a gratidão à socialização, pois a gratidão reduz a solidão, pois ter motivos a agradecer tira a sensação de você estar sozinho no mundo, pois é impossível ser feliz e grato ao mesmo tempo, você não concorda? Estudos mostram que pessoas que exercitam a gratidão diariamente passam a agir de forma mais sociável, facilitando a socialização com as outras, sendo mais carismáticas. Sendo que a gratidão é estimuladora do carisma, que estimula os gostos da pessoa por você e facilita você na sua interação. Deixa você mais extrovertido, mais comunicativo, mais confiante, mais agradável. Só não vai virar um bobo alegre, tá bom? Que nesses gurus de motivação ficam fazendo. Mas eu devo lembrar que a solidão é um problema complexo e que para cada pessoa talvez precise de uma intervenção diferente. E vale lembrar também que o que eu falei aqui não é diagnóstico e só quem pode dar diagnóstico é um profissional da área da saúde. Beleza? E eu te peço também, claro, se você puder, para você ajudar o canal, pois eu tenho o objetivo de profissionalizar o canal, coisa que eu ainda não consegui e o YouTube paga muito pouco. Por isso, se você confia no meu trabalho, acredita no autoconhecimento e quer entrar para essa luta, então mande um Pix de qualquer valor para a chave eutambempensoNisso@gmail.com, lembrando que é sem acento. A questão é que autoconhecimento não vem de igual a autoajuda. Então dá uma mãozinha pro tio aqui
Beleza? Pense nisso.